Gente linda do Dani a Paz. Muita gente me questiona sobre intercessão. O que a Bíblia nos ensina? Como que Jesus nos ensina sobre a intercessão? Será que ela é importante? Como é que faz? Quem que pode fazer? O que a palavra de Deus fala? Primeiro de tudo, que a Bíblia é repleta de incentivos e de exemplos de pessoas intercedendo umas pelas outras. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que em quase todas as cartas ele conta para as igrejas que ele está orando muito por elas, que ele está agradecendo a Deus por elas, ele está intercedendo em favor delas perante o Pai. Sempre você vê Paulo falando nas suas cartas. Tem o exemplo de Moisés, quando ele orou para Deus não matar Miriam e Arão. Nós temos o exemplo de Jó, quando ele orou pelos seus amigos. Nós temos o exemplo do próprio Jesus intercedendo a Deus por Pedro, para que Satanás não destruísse Pedro. Mas todos os exemplos bíblicos, eles têm uma coisa em comum, que tem que ser levada em conta. Nenhuma intercessão na Bíblia foi feita, ou nunca a Bíblia ensinou a se fazer, pessoas que morreram por pessoas vivas. Isso não tem em nenhum lugar na Escritura. Não tem em nenhum momento a Bíblia ensinando ou incentivando o exemplo de alguém que fez. Jesus não fez, os apóstolos não fizeram, nenhum dos profetas fez, ninguém fez. Ninguém ensinou a uma pessoa morta interceder em favor de uma pessoa viva. Isso quer dizer que a ideia de que, por exemplo, meu pai morreu e está olhando por mim, ou a minha avó morreu e está olhando por mim, o meu pastor morreu e está olhando por mim, o meu padre morreu e está orando por mim, olhando por mim. Cara, biblicamente isso não tem a menor base. Muito pelo contrário. Quando a gente pega para ler 2 Reis, no capítulo 22, você vai ver a história do rei Josias. O rei Josias, ele dá a ordem para a reconstrução do templo. O templo na época do rei Josias estava quebrado, tudo destruído, um monte de escombro. Então ele manda Safã, que é o seu escrivão, até o sumo sacerdote da época, que era o Ilquias, e ele fala para Safã assim: Safã, vai lá, fala com o Ilquias, junta o dinheiro necessário, reconstrói o templo e vem falar comigo. Quando chega no verso 8, Ilquias entrega para Safã um rolo do livro de Deuteronômio. Eles encontraram as leis de Deus e entrega na mão de Safã. E Safã corre até o rei Josias, o escrivão Safã, e começa a ler para o rei tudo que está escrito na lei de Deus. Quando o rei começa a ouvir sobre a questão da idolatria, sobre a questão de buscar outros deuses, de fazer imagem de coisas semelhantes que há no céu, na terra, debaixo da terra, ele começa a ficar desesperado porque Israel está tomado de postes para demônios, os deuses Azera, Astarote, Mamon, Dagon, Moloque. Eles estão tendo postes, ídolos para todos esses deuses. E o rei Josias, ele fica desesperado com aquele absurdo que eles estavam fazendo contra o Senhor Deus e manda destruir tudo. Ele fala assim: gente, limpa Israel dessa baixaria. E então uma profetisa chamada Hulda chega até o rei e fala o seguinte para o rei: Rei Josias, a resposta de Deus para você é a seguinte: a minha ira já está definida sobre esse lugar. Eu trarei destruição sobre Jerusalém, eu vou destruir Jerusalém. Contudo, de você eu me agradei, rei Josias, você será liberto da minha ira. Então o rei deve ter ficado muito feliz, porque ele falou assim: poxa vida, deu certo, né? Toda a minha conversão a Deus vai me trazer salvação. E aí a profetisa continua: rei, a sua salvação será a seguinte: você vai morrer. Você fica em choque, você fala: mas como assim? Se eu fosse o rei, eu ia ficar: mas como eu vou morrer? Eu fiz o que a lei manda, eu fiz tudo que Deus mandava. E então no último verso, no verso 20 de 2 Reis 22, ela dá a resposta para o rei. Ela fala: rei, é o seguinte, a ordem de Deus para destruir Jerusalém já foi dada, ele não volta atrás. Mas você vai morrer porque você vai ser levado junto à presença dele, e ali os seus olhos não verão a destruição desse lugar. Gente, olha a lógica do texto. É simples, é lógico, é muito linear. Se Deus vai matar o rei para que os olhos dele não vejam a destruição sobre a terra, que base eu tenho para dizer que quem está no céu consegue ver o que acontece na terra? Intercessão é algo essencial para a vida de um cristão. Porém, é necessário que você encontre pessoas que estão vivas para interceder por você. Não tem base bíblica para você confiar na intercessão de quem já morreu. Isso aí é um perigo de você confiar, porque se eu buscar alguma base nas escrituras de alguém que já fez isso, alguém que ensinou a fazer isso, ou alguém que fala sobre isso, você não encontra. E sabe por quê?
Não existe nenhum outro texto dizendo sobre intercessão de pessoas que estão habitando com Deus por nós que estamos na terra ainda, enquanto carne, porque em Hebreus 7:25 fala o seguinte: Jesus, ele é poderoso para salvar perfeitamente todos os que se achegam até ele, vivendo a interceder por eles. Gente, se o próprio Cristo Jesus, se ele, Mateus 28:18, Todo-Poderoso, está intercedendo por mim e por você, e em favor de todos aqueles que creem, se ele que é o cara está orando por nós, gente, qual é a necessidade que haja algum outro orando ou intercedendo em meu favor se eu tenho o próprio Jesus orando por mim? Ele só precisaria de ajuda, ele só precisaria de outro se ele fosse incapaz de fazer, mas daí ele deixaria de ser o Todo-Poderoso se ele fosse incapaz. Jesus não precisa de ajuda e ele não divide a glória dele. Até o texto de 1 João, no capítulo 1, deixa claro que ele fala assim: filhinhos, não pequeis, porém se pecarem, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então você tem um intercessor e um advogado perante o Pai, que é Cristo Jesus, e ele é o único que você precisa. Então dê a ele o louvor que ele merece, dê a ele a honra que lhe é devida, confiando e orando e agradecendo somente a ele. Não se esqueça nunca do texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, quando ele fala que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador entre Deus e os homens. A Bíblia está falando que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Aí você pode falar assim, como eu já ouvi de muita gente quando eu disse esse texto: ah, Dani, mas você tem que ver que Moisés também foi o intermediador entre Deus e os homens na época dele. Querido, Moisés foi. Moisés morreu, Moisés não é mais. Hoje, Jesus Cristo vive para sempre a interceder, para sempre. Então o ensino bíblico é: interceda mesmo pela salvação de quem não crê, interceda mesmo quando alguém estiver doente, ore mesmo pelos seus amigos, ore pela sua vida, ore pela sua família, ore muito pelo seu casamento, junta vários irmãos, faça um círculo de oração, deem as mãos para orar, clamem juntos a Jesus, mas não acredite quando alguém disser que a sua vovó, ou seu vovô, ou seu papai, ou qualquer um está no céu olhando por você. Porque por mais agressivo que isso pareça para você, porque você aprendeu assim, isso não está escrito na Bíblia. Jesus nunca ensinou, os apóstolos nunca ensinaram, os discípulos nunca ensinaram, ninguém nunca ensinou isso. Eu não sei de onde que vem essa tradição. Se você quiser contestar esse vídeo, você tem todo o direito, mas por favor, me traga bases bíblicas. Sem base bíblica, eu vou ser obrigado a nem prestar muita atenção. Eu te amo, Deus te abençoe, eu sou Daniel Saad e Jesus é o único que intercede por nós de verdade.